registradas pelo apóstolo João. Ele diz assim, do verso 1 ao verso 8: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Amém? Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite, por aqueles que nos visitam, por todos aqueles irmãos presentes neste culto ao Senhor. E agora que nós vamos expor a Tua palavra, pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo para que nos dê sabedoria, a fim de compreendermos o Evangelho. E que esse Evangelho possa santificar um pouco mais a nossa vida, transformar um pouco mais a nossa vida a partir da Tua palavra. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Podem estar assentados, queridos. Eu acho que você já teve a oportunidade de perceber que geralmente os países usam símbolos, para representar aquilo que eles acreditam. Se você olhar para os Estados Unidos da América, por exemplo, eles têm a águia como símbolo da sua nação. O Canadá tem a folha de bordo. E a Inglaterra usa o leão como seu símbolo. No Israel do Antigo Testamento, a videira era um símbolo do povo de Israel. Isso lembrava de que Deus havia plantado o povo de Israel na terra prometida, para que eles pudessem dar frutos como povo de Deus. De maneira que, por causa da sua graça e da sua misericórdia, Deus transplantou Israel, tirou do Egito e plantou na terra de Canaã. E deu a essa nação, a esse povo, todos os benefícios de que ela necessitava. O próprio texto de Isaías, capítulo 5, verso 4, que foi o texto que nós lemos na abertura do culto nesta noite, quando Deus usa a figura da videira para representar a nação de Israel, manifestando o seu desapontamento com a nação de Israel, porque ele esperava que essa videira, essa nação, pudesse produzir uvas doces, mas ele encontrou uvas amargas ou azedas. Em Isaías 5,4, ele diz: que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Essa foi a pergunta de Deus. Eu dei todas as condições favoráveis para que vocês pudessem ser uma nação justa e que me glorificasse.
E se há uma nação, né, que teve tudo para ser bem-sucedida e corresponder à expectativa de Deus, foi a nação de Israel. Mas Isaías 5 diz que essa nação produziu uvas amargas. Deus diz, ao invés de praticar a justiça, vocês praticaram a opressão. Ao invés de produzir retidão, vocês produziram iniquidade e clamores de aflição de suas vítimas. Então, quando Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo o seguinte, aquilo que Israel foi chamada para ser e nunca foi, eu sou. Amém? Então, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Disse Jesus. Porque ele foi o único que obedeceu a Deus de maneira perfeita diante de um mundo que o observava. A nação de Israel, com todos os seus recursos, não obedeceu a Deus plenamente como Jesus obedeceu ao seu Pai. E então, Jesus diz assim, no capítulo 15, que o Pai, né, Deus, é o lavrador, o agricultor. E qual é o trabalho de Deus nessa vinha, né, nessa obra que está sendo realizada na vida de todo aquele que creu em Cristo um dia e decidiu segui-lo? Jesus diz que o Pai corta os ramos que não dão fruto e poda os ramos que dão fruto para que dê mais fruto. Interessante que quando fala para a nação de Israel, no capítulo 5, Deus está falando de disciplinar e até julgar o seu povo. Ele diz, eu vou derrubar as cercas que protegem vocês, e vou permitir que pessoas invadam e subjuguem vocês. Ele chega a dizer para a nação de Israel que aquele vinhedo que representa a nação de Israel, nele cresceria espinhos, cardos e abrolhos. Ou seja, ficaria desolada, abandonada. Por quê? Porque essa nação estava pecando, desobedecendo a Deus. E Deus estava disciplinando o seu povo. Muitos foram julgados e cortados mesmo, morreram. Outros foram disciplinados. E Deus os restaurou a comunhão, de maneira que muitos depois, e muito tempo depois, 70 anos depois de cativeiro na Babilônia, eles voltaram para reconstituir a nação de Israel. E aqui ele está falando no contexto da igreja, do cristão, daquele que tomou a decisão de seguir a Jesus. Ele diz, olha, quando você tomou a decisão de me seguir, você precisa ter o compromisso de dar frutos espirituais. Você precisa demonstrar que você é um cristão, que você é um seguidor meu. Por quê? Porque Deus é o agricultor. E como agricultor, todo bom agricultor, ele corta os ramos que não dão fruto, né? Quem tem contato, né, com qualquer tipo de planta, ou na roça, na fazenda, ou no quintal da sua casa, precisa fazer isso. Aqueles ramos que secam e se tornam infrutíferos, você tem que cortar. Você pega a tesourinha lá e corta, não é verdade? Mas aquele ramo que está dando fruto, você poda. Para quê? Para que dê mais fruto. Quando a Bíblia usa essa terminologia de podar,
significa disciplina espiritual. O Senhor nos corrige, nos disciplina, quando nós somos crentes frutíferos. Se somos cristãos infrutíferos, diz que o Pai corta. Não sabemos quando Ele faz isso, mas Ele faz. Ele tira as pessoas. Porque estão usando o nome de cristão, mas não estão correspondendo ao nome de Cristo. Estão envergonhando o nome de Cristo. E o próprio Pai corta essas pessoas, porque Ele é o dono da vinha. A igreja é dele. Agora, aquele cristão que está ligado a Cristo, porque o segredo para frutificar, o primeiro passo é estar unido a Cristo Jesus. Do contrário, nunca daremos frutos que glorificam a Deus. Porque as nossas obras, elas só têm valor diante de Deus quando nós estamos em Cristo Jesus. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos pela graça mediante a fé no sacrifício de Jesus. Para que ninguém se glorie, para que todo aquele que se aproxima de Deus possa confiar nos méritos de Cristo e não nos seus próprios méritos. Agora, a obra do cristão tem valor quando ele crê em Cristo. Ou seja, tem valor a obra do homem quando ele está em Cristo. Por quê? Porque somente aqueles que creram em Cristo é que vão permanecer. É que vão entrar na eternidade com Deus. Porque sem Cristo, mas com muitas boas obras, nós estamos condenados a uma vida eterna sem Deus. Porque não cremos no seu Filho como nosso suficiente e único Salvador. Criamos que as nossas obras eram suficientes para nos tornar aceitáveis diante de Deus. E o cristianismo vai na contramão de toda essa religião de boas obras humanas. É impossível alguém ser cristão se ele confia nas suas obras para ser aceito por Deus. Ninguém será um cristão se ele confia nas suas obras para ser aceito diante de Deus. Se alguém se diz cristão e acredita que as suas obras o tornam aceitável diante de Deus, e meritórios, merecedores da salvação, essa pessoa não é um cristão. Porque o cristão é aquele que reconheceu o seu pecado, a sua incapacidade de se salvar por si mesmo. E confiou em um Salvador, que não é outro, a não ser Jesus Cristo. De maneira que ele diz assim: aqueles que estão dando fruto, o discípulo, aquele que me segue, que está dando fruto, eu podo. O infrutífero, o Pai corta. Mas o frutífero, ele poda. Para quê? Dê fruto. Depois ele diz, e dê mais fruto, e muito fruto. Mas que fruto é esse que os discípulos produzem? Pelo menos duas categorias. A primeira, o caráter cristão. Manifestar o caráter de Cristo na nossa vida, como fruto do nosso relacionamento com Ele. E segundo, tem a ver com o discipulado cristão. Primeiro, fruto do caráter cristão. Quais são os frutos do caráter cristão? Primeiro, a gente vai começar domingo que vem tratando do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7,
vai trabalhar exatamente o caráter dos filhos do reino de Deus. O caráter cristão. Jesus vai introduzir como é que deve viver. E é em Mateus 5, dentro desse arcabouço do Sermão do Monte, que ele vai dizer que nós somos a luz do mundo, sal da terra. Ele inicia com as bem-aventuranças, dizendo que bem-aventurados são os mansos, são os humildes, são os pacificadores, os perseguidos. Isso está falando de quê? Do caráter do cristão. Quando nós lemos Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, isso não está aí na programação de texto para poder exibir aqui para vocês, mas Paulo vai dizer do fruto do Espírito, que é gozo, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, temperança, ou seja, domínio próprio, fidelidade. Contra essas coisas não há lei, diz ele no verso 23 do capítulo 5 de Gálatas. Então, ele está falando do fruto do Espírito. No mês de setembro nós vamos dar um seminário aqui na igreja sobre dons e ministérios na igreja. Os dons são capacidades espirituais que o Espírito Santo confere ao cristão para que ele possa servir a Deus. Os dons, ele vem de fora para dentro, é de cima para baixo. Mas o fruto que é o gozo, paz, alegria, bondade, longanimidade, fidelidade, é de dentro para fora. É fruto da sua conversão. É impossível alguém dar fruto que glorifica a Deus sem nascer de novo. Sem nascer espiritualmente. Sem ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. A gente pode conquistar muita coisa na vida. E é importante conquistar. Nós trouxemos uma representação de uma universidade hoje aqui, porque eu acredito na educação. Acredito na formação, acho que é importante. Mas eu sei que a educação não vai mudar o seu relacionamento com Deus. A educação vai transformar o seu relacionamento com a sociedade, com o capital, com o trabalho, né? Pode ajudar na sua família, mas a única pessoa que pode mudar o seu status espiritual de uma pessoa condenada ao inferno para uma pessoa salva para a eternidade com Deus é Jesus. A única mensagem que vai transformar a vida das pessoas é o Evangelho. A única mensagem que vai transformar a vida de alguém para toda a vida, para sempre, é o Evangelho de Jesus. Porque as formações que nós fazemos, elas nos dão promoções, a capacidade de galgar algumas posições econômicas e sociais dentro da sociedade. Isso é importante, enquanto estamos neste mundo. Mas o cristão não pode perder de vista de que a coisa mais importante que ele deve prezar é o seu relacionamento com o Pai Celestial. Ele não pode perder isso de vista. E isso é fruto do relacionamento com Deus. Fruto, como caráter cristão, é a maturidade cristã. Infelizmente, há muitas pessoas que aceitaram a Jesus como seu Salvador, mas elas não estão comprometidas pessoalmente com a sua maturidade cristã, com o seu crescimento no caráter de Cristo. Porque isso leva uma vida inteira. Paulo diz que o objetivo de Deus
é nos amadurecer de tal maneira que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, e esse varão perfeito é Jesus, que cheguemos à maturidade espiritual com o objetivo de que nós possamos nos assemelharmos a Cristo. Porque esse é o objetivo final do Evangelho. Não é apenas mudar o seu status, né, de condenado para salvo, mas que você cresça espiritualmente e reflita Cristo na sua vida. De tal maneira que as pessoas possam dizer e te acusar de cristão, como as pessoas acusaram Pedro. Mesmo ele querendo negar, as pessoas disseram: você é um seguidor de Jesus. E até apontaram algumas características. Acusaram Pedro de ser um seguidor de Cristo. E que as pessoas possam nos acusar de sermos cristãos. É igual alguém fez a seguinte pergunta: se alguém lhe acusasse de ser cristão, quais seriam as provas? Haveriam muitas provas para que essa pessoa que te acusou de cristão pudesse provar que você é um cristão? É uma coisa para a gente pensar. Há provas suficientes sobre mim de que eu sou um cristão? Agora, o Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 9 a 14, João Batista estava pregando o arrependimento, ordenando que o povo viesse para Deus, e muita gente queria se livrar do mal, da condenação. Aí ele percebeu que muitos fariseus estavam querendo ser batizados, sem nenhum pingo de arrependimento. E aí João Batista faz a seguinte advertência para aquelas pessoas, e que servem para nós. Ele diz assim: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Eles perguntaram para João Batista. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos, os publicanos eram os cobradores de impostos naquela época, né? Eram pessoas ricas e também muitos deles eram desonestos, né? E para os publicanos ele diz assim: olha, alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram para João Batista: mestre, o que devemos fazer? Nós queremos ser batizados, mas como é que a gente vai provar que o nosso arrependimento é verdadeiro? Porque a advertência de João para esse povo, que queria ser batizado por ele, foi o seguinte: vocês precisam provar o arrependimento de vocês. Ou seja, produzam frutos de arrependimento. Ou seja, se alguém de verdade se arrependeu dos seus pecados, ele dá fruto. Você vê fruto. E aí esses publicanos perguntaram: e nós, vamos fazer o quê? João diz assim para eles: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Eles eram cobradores de impostos. E os soldados também perguntaram para João: e nós, o que devemos fazer? Olha a resposta de João, dentro do contexto e da realidade de vida deles, dos soldados da época. Não pratique extorsão, ou seja, me dê dinheiro para eu te livrar da multa, né? Nem acuse ninguém falsamente. Por quê? Porque todo soldado romano, como todo policial,
a palavra dele é uma palavra de fé. Se ele chegar lá e disser que você não estava usando o cinto, o Estado reconhece a palavra dele como palavra verdadeira. Você que tem que provar que você estava usando o cinto de segurança. Você que tem que provar que você não atravessou o sinal vermelho. Porque a palavra de um policial tem verdade de fé. E aí João está dizendo para esses caras aqui, soldados romanos, vocês não podem praticar nem a extorsão, não podem acusar ninguém falsamente, porque a palavra de vocês tem poder para condenar pessoas. E mais, contentem-se com seu soldo ou salário. Por quê? Porque é o que acontece hoje, não é diferente. Muitos não estão contentes com o seu salário e aceitam suborno e propina para ter um rendimento maior no seu salário. Então assim, espera aí, eu me tornei um cristão, eu sou um discípulo de Jesus, e era mau caráter, agora tem que ser um bom caráter. Eu andava mentindo, agora tenho que falar a verdade. Eu andava me prostituindo, agora tenho que abandonar a prostituição. Eu era um péssimo pai, agora eu vou ser um bom pai. Eu era um péssimo filho, agora eu vou ser um bom filho. Por quê? Mas eu sou cristão, não é? Não mudou nada. Você aceitou a Cristo, não mudou nada na sua vida? Então você não aceitou Cristo. Você aceitou alguma coisa, menos Cristo. Por isso que em Efésios, Paulo vai dizer no capítulo 4, antes vocês viviam desse jeito, agora é desse jeito. Antes vocês mentiam, agora vocês vão abandonar a mentira e falar a verdade, cada um para com o outro, porque vocês são membros do corpo de Cristo. E tem gente que, não, eu falo as mentirinhas brancas aí. Eu não sei se tem mentira branca na Bíblia. Não é? Eu não sei. Até na mentira é racista. Né? Porque a mentira branca é aceitável. Olha que coisa. Como o nosso coração é manipulador. Como nós queremos nos justificar diante de Deus e dos homens. Jesus disse que os seus discípulos deveriam ser sal da terra, ou seja, influenciar o mundo com o Evangelho. E luz do mundo, ou seja, refletir o caráter e a vida de Cristo. Desta forma, damos frutos que glorificam ao Pai Celestial. Por exemplo, em Atos capítulo de número 9, versos 36 e 39, nos fala de uma irmã em Cristo, chamada Dorcas. Era uma mulher dedicada a Deus e que servia a igreja em Jerusalém. Era uma pessoa solidária, uma pessoa que tinha um amor no coração para servir os pobres. Ela tinha a capacidade de costurar roupas, certamente tinha recursos financeiros, comprava tecido e ela fazia roupas para vestir os pobres. E ela veio a falecer. A igreja lamentou a morte de Dorcas. Quando a gente morrer, a igreja vai lamentar a nossa morte? Uma coisa interessante, né? Uma pergunta para a gente responder, né? Será que as pessoas vão incomodar o pastor para ressuscitar você? Né? Porque o Atos capítulo 9, né? Será que o seu marido vai querer pedir para o pastor ressuscitar você? Sua esposa? Né? Seu filho? Oh, pastor, ora para o meu pai aqui, porque eu não quero que ele morra não, que ele ressuscite. Porque foi isso que a igreja fez em Jerusalém. A igreja chamou Pedro e disse, Pedro, essa irmã aqui foi uma bênção para nós. A gente não queria perdê-la.
nesse momento tão importante da igreja, iniciando, a igreja passando necessidades aqui, pessoas pobres se convertendo, precisando de ajuda, e essa irmã tem sido muito útil para a igreja. Chamaram Pedro para fazer alguma coisa. Pedro, irmãos, coragem, né, espiritual. Ele foi lá e orou por Dorcas. E Deus ressuscitou Dorcas. Amém? É verdade. Para que ressuscitar um cristão inútil, né? Imprestável, né? Que não vive para servir ninguém. Deus só vai ressuscitar alguém que é útil, né? Que é prestável, prestativo, que serve, né? Que está preocupado em servir ao próximo, que ama ao próximo. Que ama ao próximo. Em Atos capítulo 4, versos 34 e 35, diz que não havia necessitados na igreja de Jerusalém. Por quê? Porque os irmãos estavam unidos num só propósito. Eles estavam dando fruto. Ou seja, servindo um ao outro, suprindo a necessidade uns dos outros. Era uma iniciativa pessoal dos membros da igreja. Isso é bom, é importante colocar isso aqui, sabe por quê? Eu estou tratando de uma referência em Atos, capítulo quanto? Quanto? 4. Tinha junta diaconal organizada? Já? Tinha, Elane? Não. É no capítulo 6 que a junta diaconal é organizada. Mas não por isso. Não é porque não tem uma junta diaconal organizada que os irmãos não têm amor no coração para ajudar as pessoas que necessitam dentro dela. Estão entendendo a mensagem? Porque às vezes nós ficamos pensando e esperando, né, que a igreja, como sociedade organizada, faça tudo pelas pessoas individualmente. A igreja vai fazer, mas a igreja faz através de você. Nós estamos com essa campanha até o mês de agosto, de levantar suco concentrado em favor do Hospital de Câncer. Essa é uma ação organizada da igreja, através da sua junta diaconal. Fizemos no ano passado, estamos fazendo esse ano novamente, mas essa é uma ação organizada, mas que depende de quê? Da sua voluntariedade, de você trazer o suco concentrado. Agora, quando você visita alguém e você descobre que ele está com alguma necessidade espiritual, emocional, física, financeira ou material, você não precisa esperar que a igreja se organize, faça um movimento para você colocar a mão no bolso e ajudar aquela pessoa. Não precisa. Atravessar a sua rua, atravessar o seu bairro para orar com alguém que está precisando de uma oração. Amém? A igreja está lá. É por isso que não havia necessitados dentro da igreja. Há registro histórico, né, dos imperadores da época aqui dos apóstolos. Juliano, chamado apóstata, por exemplo, foi um imperador, e ele dá testemunho histórico de que a igreja primitiva, ela não somente ajudava os membros da sua igreja, mas ajudava as pessoas que estavam passando fome e doentes e que eram abandonadas pelo Estado. Ele chega a usar essa expressão: esses cristãos desalmados, eles não apenas alimentam os seus, mas também os nossos. Porque aonde o Estado romano falhava, a igreja cobria. Isso é fantástico. A igreja era mais importante na assistência aos necessitados do que o próprio Estado, na época do Império Romano. Porque é o seguinte,
As pessoas doentes, que nasciam doentes, as crianças doentes, os pais rejeitavam, jogavam fora. Sabia disso? Sabe quem acolhia os doentes? Os leprosos? As crianças que nasciam com defeitos? A igreja. A igreja. Por isso que Calvino e Cipriano disseram na história da igreja: a igreja é a mãe dos crentes. Foi a igreja que acolheu esse povo. Era a igreja. Isso é fruto de quê? Do meu relacionamento com Deus. Eu sou um seguidor de Jesus, de verdade. Jesus está no meu coração. Eu faço isso então. Eu não faço isso para me promover. Amém? João capítulo 15 diz isso, que quando a gente dá fruto, o nome de Deus é glorificado. Esse é o objetivo do cristão, fazer o que é certo, fazer o bem. Não é para você ganhar a salvação, você já ganhou, meu irmão, e é de graça, custou o sangue de Jesus. Mas você faz o que é certo, o que é bom e o bem, para que o nome de Deus seja glorificado. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se derem muito fruto. E o meu Pai será glorificado, disse Jesus. E o fruto também, na Bíblia, no Novo Testamento, está relacionado ao discipulado cristão. Evangelizar, fazer discípulos, ganhar almas para Jesus. Por exemplo, Romanos capítulo 1, verso 13. Põe para a gente aqui na tela. Romanos capítulo 1, verso 13. O que Paulo diz aqui? Podemos ler juntos? Você pode ler comigo? Vamos lá? Vamos lá? Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Veja que ele não fala cultivar fruto, mas colher fruto. Porque cultivar é relacionado ao primeiro aspecto do fruto, que é o caráter cristão. Porque desenvolver o caráter cristão exige cultivo, leva tempo. Mas aqui está falando de colher fruto. Colher fruto aqui, nesse contexto, é ganhar pessoas para o reino de Deus. Meu desejo é estar em Roma, ele está dizendo isso, porque ele não conhecia a igreja em Roma. Não foi ele que plantou a igreja em Roma. Então ele desejava, ele tentou 2 vezes, não deu certo. Na terceira ele foi como preso do Estado, porque pregava o Evangelho. E quando chegou lá, ele colheu fruto. A Bíblia diz que o imperador deixou ele sob prisão domiciliar. Mas Paulo não estava preso porque havia participado da operação da Lava Jato, não. Tá? Paulo estava preso porque ele pregava o nome de Jesus. E isso incomodou os judeus. E entregaram Paulo para o Império Romano. Como cidadão romano, ele apelou para César e disse: eu quero ser julgado pelo imperador. Mas ele sabia que os dias dele estavam contados. Mas ele
cria que Deus ia cumprir a profecia que havia dito sobre ele em Atos capítulo 9, que ele deveria anunciar o evangelho para príncipes e reis. Eu quero dizer para os irmãos que o imperador Nero ouviu o evangelho da boca de Paulo. Sabia? Esse Nero que tocava a harpa enquanto Roma incendiava, que ele mandou incendiar, né, a cidade de Roma, e disse para os seus capatazes: deixe apenas o bairro cristão sem queimar. Sabe por quê? Para acusar os cristãos. Olha, queimou todos os outros bairros, então foram os cristãos que queimaram. No ano 62 depois de Cristo, ele se apresentou para o imperador Nero, ficou sob custódia mais 2 anos, a sua sentença ficou suspensa ainda, e no ano 64 depois de Cristo, o imperador Nero mandou decapitá-lo. Mas ele ouviu o evangelho. E Atos capítulo 28 diz que Paulo, em prisão domiciliar, ele alugou uma casa em Roma, ele não podia sair, mas diz que ele recebia muita gente. E o capítulo 28 de Atos, que é o último capítulo do livro de Atos, termina dizendo o seguinte, que Paulo anunciava o reino de Deus. Ele estava em prisão domiciliar, mas a palavra não estava presa. O evangelho estava acontecendo. Hoje nós temos tantas oportunidades para pregar o evangelho, mas parece-me que nós é que estamos presos, porque a palavra continua livre, porque ninguém pode prender o evangelho. Ninguém. O evangelho dá fruto aonde chega. Aonde chega. Paulo estava preso na região ali, e ele escreveu a carta aos Filipenses e disse: olha, eu estou preso, algemado, acorrentado aqui, mas a palavra não está presa. Capítulo 1 da carta aos Filipenses. Porque todos da guarda pretoriana já ouviram o evangelho. A guarda pretoriana precisava revezar-se de 3 em 3 horas, e eles tinham medo de que Paulo convertesse os soldados e os soldados o soltassem. Mas ele não estava preocupado em sair. Onésimo, Paulo escreve a carta ao Filemon para que Filemon receba Onésimo, esse filho na fé que ele ganhou na cadeia. Onésimo, já preguei aqui sobre isso, né? Onésimo causou muito prejuízo para Filemon, e ele resolveu ir embora, e foi parar em Roma. Depois ele foi preso em Roma, né? Estava lá perdido em Roma, talvez deve ter se metido em confusão, pegaram ele e prenderam. E ele caiu na cela de quem? Do apóstolo Paulo. E aí Paulo perguntou para ele: conte-me a sua história. Né? Por que você está aqui? Paulo disse então para ele: olha, eu estou aqui porque eu prego o evangelho. Os judeus quiseram me matar lá em Jerusalém, e eu apelei para o imperador, e aqui estou esperando, aguardando, né, ser ouvido. E você, conte a sua história. Aí ele foi contar a verdade. Paulo pregou para ele, ele se converteu. E aí ele resolve, né, depois de ter cumprido a sua pena, ele resolve voltar para a terra dele, Filemon, né, para resolver o seu problema com seu antigo senhor. Pedir perdão, resolver as pendências. Isso é o evangelho, queridos. Essa é a beleza do evangelho. Veja que Filemon, aliás, Onésimo, estava
quilômetros, milhares de quilômetros longe. Mas ele sentiu a necessidade de voltar e resolver as pendências dele. E ele voltou. E ele não queria voltar simplesmente para que Filemão passasse a mão na cabeça, em cima da cabeça dele e tal. Não, eu vim aqui para me entregar. Você pode fazer o que você quiser. E Paulo escreve uma carta de recomendação que é linda. Ali está o Evangelho, nu e cru. E diz assim para Filemão, está lá a carta a Filemão, pede Timóteo lá. Olha, ainda que você possa recebê-lo como escravo, receba agora como seu irmão. E qualquer coisa que ele te tenha causado prejuízo a você, coloque na minha conta. Porque eu não preciso lembrar você, Filemão, que você deve para mim a sua vida. Pronto. Isso é o Evangelho. É alguém pagar a conta no seu lugar. Amém? Alguém pagar a conta no seu lugar. E foi isso que Jesus fez. Então, quando a gente está falando de ser um cristão que dá fruto, isso está relacionado tanto a refletir o caráter de Deus, que é justo, reto, santo, honesto, fiel, como também nós ganharmos pessoas para Jesus, para que as pessoas possam também conhecer esse Evangelho. Uma vida frutífera é a melhor e maior evidência ou prova para o nosso próprio coração de que somos discípulos de Cristo. Jesus disse que é pelo fruto que nós conhecemos o quê? A árvore. Como é que você sabe que ali é uma goiabeira? Tem que ter o que lá? Goiaba, mangueira, manga. Não é? Eu sou cristão, mas eu não estou vivendo em retidão na presença de Deus, eu não estou dando fruto do cristão. Não estou vivendo uma vida correta diante do Senhor e dos homens. Que cristianismo é o meu? Que cristianismo eu abracei? Que fé é essa que não muda a minha vida? Permanece do mesmo jeito. Ouvindo a pregação todo domingo, mas nada muda. Porque você só muda se você fizer compromisso com a mudança. E o seu caráter é fruto dos compromissos que você assume. Se você fizer um compromisso de ser um cristão verdadeiro, você será frutífero, que glorifica a Deus, você será. Agora, se você não fizer esse compromisso, os anos vão se passar, nada vai mudar na sua vida. Do ponto de vista do relacionamento com Deus. Vai permanecer o mesmo. Depois de 10 anos. Por quê? Porque está faltando o compromisso cristão. De seguir os passos do Senhor Jesus. E nada é mais lastimoso do que uma árvore sem fruto. Principalmente quando ela aparenta frutos e só aparecem folhas. Vejamos Marcos capítulo 11, versos 12 a 14. Jesus, saindo de Betânia, teve fome. Diz que ele avistou de longe uma figueira com folhas. Uma figueira produz o que, gente? Produz o quê? Figos, com folhas. Toda vez que tem uma figueira com folhas, você subentende que tem ali flor. Você subentende que talvez por trás daquelas flores, daquelas folhas, existam frutos.
Então Jesus já olhou aquela figueira e falou assim, ele estava com fome. Olha só, Jesus teve fome. Né? Ele falou assim, oba, tem uma figueira ali. Né? Vou comer alguma coisa. Chega perto, olha, folhas, não tem figo nenhum. O que Jesus faz? Amaldiçoa a figueira. E diz, nunca mais haja fruto em ti. E foi embora. Eles voltaram. Quando olharam, os discípulos olharam e falaram, Senhor, a figueira secou, a que tu amaldiçoaste. Por quê? Jesus é Deus. O que Ele fala que vai acontecer, vai acontecer. E Ele ensina uma lição para ele sobre o poder da fé. Isso nos deve nos alertar. Porque às vezes a gente, fica brincando com Deus. Né? E Jesus é sério. Ele leva as coisas a sério. As pessoas têm aquela imagem, que Jesus é aquela pessoa assim, é só amor. Né? Jesus é só amor, ele vai, no final ele vai passar a mão na minha cabeça e tal. Aqui ele está julgando. Está mostrando que Deus é aquele que julga. Ele julga. E que a gente não pode brincar. Precisa levar mais a sério a Deus. Levar mais a sério o Evangelho. Então ele amaldiçoou aquela figueira. Para a gente levar a sério a palavra de Deus. E é lastimoso isso mesmo. Porque é uma vida de aparência. O que Jesus está mostrando ali? Não vivam a vida de aparências. A figueira aparentava ter fruto, mas só tinha folhas. Essa é a vida do cristão, que não tem um relacionamento pessoal com Jesus. Ele só tem a aparência de cristão. Ele tem folha. Mas onde que estão os frutos do seu cristianismo, da sua fé, do seu relacionamento com Deus? Porque está na moda ser cristão. Há 30 anos atrás não era não. 50 anos não era não. Tá? Mas está na moda ser cristão. Ser gospel, ser light, ser soft. Porque o cristianismo que muita gente está abraçando não exige nada delas. Então é fácil ser cristão desse jeito. Mas o cristianismo dos evangelhos de Jesus exige muito de nós. A salvação é de graça, mas seguir a Jesus tem um preço. Não é de qualquer jeito. Jesus derramou seu sangue por você. E isso é muito sério. É a sua vida. Agora, eu perguntaria para você nesta noite, antes de terminar. Se você morresse por alguém, de repente você tomasse um tiro no lugar de outra pessoa, para salvar essa pessoa. E essa pessoa depois vivesse uma vida que você, não teria nenhum orgulho e prazer. Como é que você se sentiria? Se você tivesse a oportunidade, de ver como que aquela pessoa que você morreu por ela, viveu. Sem dar valor ao sacrifício que você fez por ela. E é isso que está acontecendo com muitos falsos cristãos dentro da igreja e das igrejas.
eles não estão levando a sério a morte de Jesus, o sacrifício. Não estão. Jesus morreu por elas, mas elas continuam vivendo a mesma vidinha de pecados que elas viviam. Não mudou nada. No final do filme, O Resgate do Soldado Ryan, o capitão tomou a bala no lugar do soldado Ryan, que ele tinha a missão de resgatá-lo. Porque ele recebeu um comando de resgatar esse rapaz, porque a mãe dele já havia perdido mais 2 filhos para a guerra. Então, a ordem foi que tirasse esse rapaz de lá, para que essa mãe, pelo menos, fosse consolada com esse filho que estava vivo ainda. E ele foi atrás, e o filme se desenrola dessa maneira, com Tom Hanks. E ele foi atrás desse soldado. E lá no final, ele encontra com o soldado Ryan, e ali na ponte, já combalido, ferido, protegendo o soldado, nos seus últimos suspiros, quando Ryan olha para ele, e as últimas palavras dele foram essas, né? O capitão para o soldado Ryan: faça a sua vida valer a pena. Aí sai a imagem ali daquela ponte e projeta a imagem desse Ryan já velho, com a sua esposa, filhos e netos, visitando o túmulo do capitão no cemitério. E ele então olha para sua esposa, já velho, e pergunta assim para sua esposa: diga para mim, eu vivi uma vida digna? Que valeu a pena ele ter morrido por mim? Então eu te pergunto nesta noite, meu irmão, você tem vivido uma vida que valeu a pena a morte de Jesus por você? Você tem vivido uma vida digna de um cristão? Você tem dado frutos que glorificam a Deus?